Sabe qual é a pior herança ou sacanagem que simplesmente os militares deixaram após a ditadura? Vem com Tio Fera, nós vamos tentar analisar o tema e você vai entender como essa bandalheira chegou até os dias de hoje. Vem com Tio Fera. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. A pior herança que a ditadura militar poderia deixar é uma coisinha chamada censura. O que é a censura? A censura é quando você está proibido de falar o que você pensa. Por exemplo, se a censura existisse hoje, eu não poderia fazer esse vídeo falando mal da ditadura militar. São os filhos da mãe e eu não poderia chamá-los de filhos da mãe, porque eu estaria infringindo a regra da censura. Ok, o que a censura fez de prejudicial do tempo da ditadura? Ela criou uma cortina de fumaça, ou seja, como os militares não deixavam que a verdade passasse, como os jornalistas eram mortos quando eles denunciavam, falavam das coisas que aconteciam, então as pessoas não tinham acesso ao lado podre da ditadura militar. Ou seja, eles faziam as bandalheiras, roubalheiras, cachorradas, mas era tudo encoberto. As pessoas não tinham acesso. O que é que ocasionou isso? As pessoas hoje simplesmente defendem, algumas pessoas defendem a ditadura militar, porque eles acham que foi um período onde o Brasil se consertou. Eles não tiveram nem têm acesso ao que a ditadura militar realmente fez. Ou seja, a ditadura militar deixou um prejuízo para a galera, escondendo toda a verdade. O que é que isso vem perpetuando durante o tempo? Pessoas hoje em dia tem um certo problema com denúncias. Eu falo isso porque quando eu comecei esse canal denunciando as bandalheiras que aconteciam dentro das igrejas evangélicas. E o conselho que eu recebia é: deixa isso pra lá, não fala desse assunto, para de ficar expondo as pessoas na internet, para. Ou seja, o Brasil tem uma mentalidade da censura até hoje, onde as pessoas podem ferrar com você, mas você não pode denunciá-las. Você não pode falar o que elas fizeram com você. A solução da internet é que justamente ela deu voz a essas pessoas. Hoje em dia você pode denunciar. Por exemplo, o preço da gasolina que está altíssimo e tem postos cobrando mais caro ainda. Você pode fazer um vídeo, jogar na internet e denunciar. Hoje em dia, com as câmeras de celular, você consegue produzir provas que comprovem, que a pessoa cometeu tal crime. Quando você vê, por exemplo, um homem espancando uma mulher na rua, você pode filmar. Você terá a prova de que aquele cara espancou aquela mulher. Outras coisas também, quando você passa por algum constrangimento em lojas ou em departamentos ou em, sei lá, em qualquer lugar, você pode filmar ou gravar
Tudo isso é prova. O que acontece é que existe um mecanismo todo feito para que as pessoas não denunciem. Por quê? Isso já foi enraizado dentro da mente do ser humano, desde a ditadura militar, desde a época da censura. Ou seja, é feio falar. Feio não é praticar, feio não é estuprar, feio não é matar, feio não é roubar, feio é denunciar. Ou seja, as pessoas têm uma mente distorcida dessas coisas. Eu sempre fui o vilão da história. Por quê? Porque aconteciam as coisas comigo, eu ia lá e denunciava. Um exemplo, para ficar mais claro. Eu trabalhava em um condomínio, dava aulas em um condomínio. E aí, um cara policial, a paisana, me ameaça. Ele ameaça bater em mim. E nós batemos boca e foi uma discussão e eu joguei na internet isso que aconteceu. Resultado, o condomínio cancelou o contrato comigo. Por quê? Porque eles disseram que não queriam envolvimento com escândalos e que eu não deveria ter falado. Ou seja, o policial poderia me bater ou até me matar, mas eu não poderia falar para que o condomínio não tivesse a imagem arranhada. Para com isso. Se você não quer ter a imagem arranhada, você cuida para que essa imagem não se arranhe. Você começa a não fazer certas coisas. Se o policial não quisesse ser exposto na internet, ele não deveria ter me ameaçado, por exemplo. E isso é o que acontece. Também aconteceu de algumas igrejas me sacanearem, fazerem um monte de coisas erradas, e aí quando eu ia na internet jogava no ventilador toda a porcaria, todo o lixo, aí simplesmente chegavam pessoas para mim e diziam: você não pode fazer isso, porque isso é um absurdo, você está afastando pessoas da igreja. Não, acontece que as pessoas não são idiotas nem são cegas, elas vão entrar nessas igrejas e vão ver que simplesmente são seitas, ou na igreja são simplesmente a sucursal do inferno. Então eu não preciso denunciar. As pessoas que têm que se corrigir, que têm que mudar essa mentalidade. Bem, galera, o vídeo é esse. A melhor arma que nós podemos ter é a denúncia. Quebrar esse estigma da censura. Você hoje é livre. Nós temos uma coisa chamada liberdade de expressão. Então, se você tem um canal no YouTube, se você tem um Facebook, um Instagram, seja lá o que você tiver, um Twitter, você tem todo o direito de denunciar. A denúncia é o que vai mudar toda a história. Hoje eu consegui respeito das pessoas, porque eu comecei a denunciar as coisas erradas. E com isso as pessoas começaram a ter medo, porque saberiam que iam ser expostas. Bem, galera, o vídeo é esse. Beijo do Tio Fera. Fui.